Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, no nosso curso de termodinâmica. Então, para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, nós estamos falando sobre entropia. Tá? Então, na nossa última aula, nós vimos como que nós poderíamos calcular a variação da entropia entre dois estados termodinâmicos em equilíbrio, dado que esse processo seja um processo reversível. Mas nós sabemos que tais processos reversíveis eles não existem. Então, nós apenas temos um argumento matemático para calcular a variação da entropia nesses processos. Bom, mas se não existem processos reversíveis, né? E lembrando que o conceito de reversibilidade em um processo é aquele em que dois estados termodinâmicos diferem de uma temperatura muito pequena, ou seja, um infinitesimal de temperatura, um dt muito pequeno, de tal forma que os estados inicial e final eles possam ser levados, né, ao longo de qualquer caminho e os estados então eles permaneçam constantes, né? Então, se a gente só sabe calcular para processos reversíveis e não existe processos reversíveis, do que adianta então? Como que a gente faz para calcular? A ideia da gente saber como calcular a variação da entropia em processos reversíveis é justamente para, quando nós nos depararmos com um processo irreversível, nós tornarmos esse processo irreversível ou achar um caminho desse processo entre esses mesmos dois estados termodinâmicos A e B por um meio irreversível. Ou seja, se a minha entropia ela é uma função que depende apenas dos estados inicial, vamos chamar de A, e final, que a gente chama de B, independente se eu faça um caminho que liga A e B de um modo reversível, ou que eu faça um caminho que ligue A e B de um modo reversível. Ok? E o que importa é apenas a nossa variação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tenho um estado A e eu vou falar que ele vai até um estado B, ok? Vamos falar aqui que o meu processo ele é um processo reversível, ok? Mas o nosso processo reversível ele nunca acontece, né? Nós sabemos disso, ele nunca acontece. Então a gente usa ele simplesmente para poder calcular o nosso ΔS, certo? Por quê? Porque se na verdade, no mundo real, o meu processo ele é um processo irreversível, vamos chamar aqui, ó, um processo 2, ele então é um processo irreversível, ok? O meu ΔS, linha, vamos chamar aí que é o SB menos o meu SA, vai ser igual ao meu ΔS pelo caminho reversível, tá? Que é esse daqui, o meu ΔS reversível, certo? Então, sabendo calcular a variação da entropia em um processo reversível, a gente pode supor que um processo irreversível se dê através de um processo reversível. Tá? Mas quais as consequências disso? As consequências é o seguinte: no meu processo reversível, como eu disse na nossa última aula, o que vai acontecer? A variação da minha entropia ela vai ser sempre zero em um processo reversível. Tal que isso significa que a variação do meu universo ele é zero. Ou seja, aqui então eu estou falando que em módulo a variação da entropia do meu sistema é igual à variação da entropia da minha vizinhança. Ou seja, quando eu somo esse cara mais esse cara, ele tem que dar zero. Certo?
Então, se a minha vizinhança, por exemplo, a minha vizinhança ela cede calor para dentro do meu sistema, tá? Então o meu sistema ele está absorvendo calor e a minha vizinhança ela está perdendo calor, ou seja, esse meu ΔS então vai ser negativo e esse meu ΔS ele vai ser positivo. Mas quando eu somo tudo isso e eu chamo tudo isso daqui de universo, tá? O ΔS ele dá 0, ok? Agora, como consequência, se esse meu processo aqui, em que eu considerava ele como processo reversível, e ele não for mais reversível e agora ele for um processo irreversível, a consequência que nós temos de imediato é que esse ΔS, irreversível, ele vai ser maior do que 0. Não vai mais ser igual a 0, vai ser maior do que 0, ok? Bom, então vamos ver como isso acontece na prática. Relembrando da nossa primeira aula de entropia, eu trouxe para vocês 2 exemplos em que nós discutíamos a evolução dos nossos sistemas, tá? Onde esses meus exemplos eram um corpo a uma temperatura T1, a temperatura menor do que o meu segundo corpo, que eu chamava de reservatório térmico, certo? Então, quando eu colocava o meu corpo T1 em contato com o meu reservatório térmico a temperatura T2, nós tínhamos aqui um fluxo de calor, tá? E nós sabemos que esse fluxo de calor ele é irreversível, de tal forma que a minha temperatura, quando eles atingirem o equilíbrio, esse cara não vai ter mais a temperatura T1, tá? Como eu estou no reservatório térmico, nós podemos supor que a temperatura desse cara não vai se alterar. Então, a temperatura do corpo 1 vai ser a temperatura T2, no estado de equilíbrio, tá? Então, ele é irreversível porque ele não vai sair de uma temperatura T2, ceder calor para um reservatório térmico e voltar até a temperatura T1. Foi isso o que nós discutimos. O nosso segundo exemplo era um exemplo de uma expansão livre, onde quando nós rompíamos essa pequena membrana aqui, o meu gás ele passava a ocupar de uma forma violenta, né, todo o volume do meu recipiente, né, de tal forma que no início nós tínhamos uma pressão 0 desse lado do meu experimento, tá, e uma pressão P0 onde o meu gás estava aprisionado. Então, com a expansão, a minha nova pressão aqui ela é menor do que a minha pressão inicial e o meu volume final ele é maior aqui do que o meu volume inicial. É o que caracteriza aí a nossa expansão livre. Então são 2 processos irreversíveis que hoje agora nós vamos aprender como é que nós podemos calcular a variação da entropia desses meus 2 casos, tá? Considerando-se que esses casos eles possam evoluir como processos reversíveis. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso, tá? Então, para o nosso primeiro caso, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Caso 1. Corpo 1, a uma temperatura T1. Então, o primeiro caso é a troca de calor do corpo 1 com o reservatório térmico. Então, só para a gente esquematizar aqui. Então, nós tínhamos lá o meu reservatório a uma temperatura T2, o meu corpo aqui a uma temperatura T1, e eles aqui eles estavam envoltos de uma parede adiabática, ok? Vamos fazer assim. Então, nós temos aqui a nossa parede adiabática, ok? Bom, então o que vai acontecer? Tá? O meu corpo 2, então ele vai aqui ceder uma quantidade de calor para o meu corpo 1. Então, meu reservatório cede uma quantidade de calor para o meu corpo 1, até que as temperaturas desses 2 corpos elas
atinjam um equilíbrio, ou seja, até que a temperatura do meu reservatório e do meu corpo 1 sejam as mesmas, e muito provavelmente pelo nosso experimento que nós estamos pensando, né, o corpo 1 ele vai atingir a temperatura do meu reservatório. Então, como que a gente pode calcular? A gente pode imaginar, então, que essa minha troca de calor, que o meu corpo, vamos falar assim, que o meu reservatório térmico vai liberar o meu corpo 1, que está aqui, ela seja aí uma troca de calor, tá, a pressão constante, por exemplo. E a gente pode imaginar que essa troca de calor ela vai ser através de um processo reversível, ou seja, nós podemos imaginar aqui o meu reservatório térmico, certo? E aí esse meu reservatório térmico ele vai ser colocado a uma temperatura T2 mais DT, e aqui está o meu corpo 1 a uma temperatura T1. Em seguida, igual eu falei na aula anterior, nós vamos colocar aqui o meu reservatório a uma temperatura T2 mais 2DT, e o meu corpo 1 estaria a uma temperatura T1 mais DT. Ok? Então, assim sucessivamente, tá? Nós vamos imaginando, então, que a temperatura do meu corpo 1 ela vai aumentando em pequenas quantidades, tá? De uma maneira reversível, e a gente então passa a considerar essa troca de calor como sendo um processo reversível, tá? Obviamente que se quando o meu corpo 1, vamos imaginar aí que ele evolua até uma temperatura T2, para ele voltar a ter uma temperatura T1, meu corpo 1, nós estaríamos colocando ele em contato com qualquer outro reservatório, tá? Uma temperatura T2 menos DT, tá? E assim sucessivamente até ele chegar novamente a uma temperatura T1, ok? Então é um exercício que nós temos que fazer meramente especulativo, nós temos que imaginar então que essas trocas de calor elas vão ser dadas através de diferenças de temperaturas infinitesimais. Bom, então essa quantidade de calor absorvida pelo meu corpo Q, tá? Então o corpo 1, então ele absorve, ou seja, então ele tem aí um QP positivo, tá? Ele absorve uma quantidade de calor, e nós podemos expressar essa quantidade de calor por um CP da diferença de temperatura entre esses corpos. Bom, isso então aqui seria o caso final, né? Como a nossa entropia nós calculamos como um ds dividido por um d'Q dividido por T, nós podemos então falar que a minha quantidade de calor envolvida seria um CP dt, ok? Então a minha variação da entropia, meu ds, é igual a um CP dt dividido por T, ok? Então se eu fizer um processo de integração, tá, entre dois estados quaisquer, tá? Isso daqui vai corresponder a um ΔS, que tem que ser igual a CP dt sobre T, da minha temperatura T1, que está o meu corpo 1 inicialmente, até uma temperatura T2. Tá? Então, o ΔS, tá? Supondo que o meu calor específico seja constante, tá? Para então um CP constante, tá? Lembrando que o calor específico, a pressão constante, ele tem uma faixa de temperatura em que a gente pode considerar que ele seja constante, porque a variação dele
é muito pequena, tá? Para alguns gases, como a gente viu, tá? Então, vamos só fazer essa aproximação. Então, Cp cai para fora da integral e fica a integral da temperatura T1 até a temperatura T2 final, dt sobre T. Então, o ΔS, vamos colocar assim, do corpo 1 tem que ser igual ao a Cp ln de T2 sobre T1. Ok? Então, como T2 sobre T1 é maior do que zero, então a gente tem aí que o nosso ln de T2 sobre T1 ele é maior do que 1, tá? Então ele é positivo. Bom, então isso é a variação da entropia do meu corpo. Agora, para os processos reversíveis, lembra, eu falei para vocês que o ΔS do universo ele era sempre zero, de tal forma que se esse cara ganha entropia, esse outro aqui deveria estar reduzindo a sua entropia. Então nós temos que calcular agora qual é a variação da entropia do meu reservatório, ok? Então o reservatório térmico, o que vai acontecer com o meu reservatório térmico? O reservatório térmico ele vai liberar esta mesma quantidade de calor. E ainda, como ele vai liberar essa quantidade de calor, e ele é um reservatório térmico, a temperatura dele não irá se alterar. Então, nesse meu processo aqui, a temperatura dele ele permanece sempre constante. Então, o reservatório térmico, né, ele deverá liberar. Então, ele tem que liberar a mesma quantidade de calor absorvida pelo corpo 1. E se eu estou falando, então, que ele deverá liberar, eu estou falando aqui que o QP do meu reservatório ele vai ter que ser negativo, porque ele está liberando. Então, nós temos que a quantidade de calor aí liberado, né, pelo meu reservatório, ele vai ser menos o meu Cp de T2 menos T1. E, portanto, a variação da entropia do reservatório, então a variação da entropia do reservatório, o ΔS do meu reservatório, ele vai ser a integral de Cp dt dividido pela temperatura T2, que é a temperatura constante dele, de T1 até T2, tá? Pessoal, só uma coisa, essa temperatura T2 aqui, né? Ó, só para a gente se lembrar, é a temperatura em que ocorre a liberação do meu calor, tá? Então, o meu corpo, ele está aqui a uma temperatura T2, e é nessa temperatura que ocorre a liberação do meu calor. Lembre-se que quando a gente chegou nessa definição matemática, nós usamos um ciclo, tá? E nesse ciclo a gente dividiu ele em vários pequenos ciclos de Carnot, estão lembrados? Tá? Então aqui é onde a gente... Essa parte aqui é onde a gente absorvia calor, né? Entrava calor na minha máquina a uma temperatura, vamos chamar aí T2, e aqui embaixo é onde saía calor a uma temperatura T1, ok? E era essa soma desses pedacinhos aqui que fez a gente chegar na nossa definição, aqui nessa nossa definição de entropia. Então, dando continuidade às nossas contas, o meu reservatório, o ΔS, o reservatório de calor, é Cp dividido por T2, da integral de T1 a T2, dt. Então, ΔS
do reservatório é CP, que multiplica T2 menos T1, dividido... Opa, aqui tem um sinal de menos, né, gente? Que eu estou esquecendo, que vem daqui, ó. Tá? Dividido por T2. E, portanto, nós temos que o ΔS do nosso reservatório, né, ele é menor do que zero, ok? Já que T2 é maior do que T1, então essa minha subtração ela dá um termo positivo, né? Com esse sinal negativo, a minha entropia ela fica negativa, certo? Então, o ΔS do universo, vamos chamar assim, né? Ou o ΔS do sistema, vamos chamar de variação total do sistema. Então, é o ΔS do sistema igual ao ΔS do corpo 1 mais o ΔS do reservatório térmico, ok? E então vai ficar CP ln de T2 sobre T1, né? Dividido, desculpa, menos CP T2 menos T1 dividido por T2. Então, ΔS do sistema, vamos só colocar em evidência o CP, tá? Então, é o ln de T2 sobre T1 menos T2 menos T1 dividido por T2. Se a gente colocar essas minhas duas funções, né, vamos imaginar uma função ln de T2 sobre T1 e essa função T2 menos T1 sobre T2, se a gente plotar isso num gráfico, né, eu peguei esse gráfico do livro, tá? Então a gente... O que acontece? A minha função logarítmica, tá, que é essa daqui, tá, que é a minha curva em pontilhado, a gente vê que ela cresce, tá, quando a minha razão entre T2 e T1 ela é maior do que 1, tá? Então essa diferença entre as minhas funções ela vai ser sempre positiva, né? Então você vê que a função logarítmica ela está sempre acima da minha curva que representa essa subtração entre as minhas temperaturas. Então, portanto, para o meu T2 sobre T1 maior do que 1, ok? O ΔS do meu sistema ele sempre vai aumentar, que é o que diz a nossa teoria, que a gente afirmou há 2 aulas atrás, tá? Para todo processo irreversível, a entropia do nosso sistema ele sempre aumenta. Bom, então esse é o primeiro caso que eu tinha colocado como exemplo no início da nossa discussão das aulas de entropia. E para o segundo caso, tá? Então vamos colocar aqui caso 2. O caso 2 era uma expansão livre, ok? Então o segundo caso era uma expansão livre. Então nós tínhamos esquematicamente o meu gás contido de um lado do meu recipiente, tá? Aqui evacuado, uma pressão P0 aqui do meu gás, aqui uma fina camada, tá? E depois, de alguma forma, o meu gás, a camada se rompe, né? E a minha nova pressão, P' é maior do que P0 e o meu volume final... Opa, desculpa, gente. A minha pressão, né, ela é menor do que P0, desculpa. Menor do que P0 e o meu volume final é maior do que o meu volume inicial. Ok? E como nós estávamos fazendo esse experimento de expansão livre em um sistema isolado, ou seja, um sistema em que nós tínhamos aí paredes adiabáticas, então
não deixa que calor entre ou saia do meu sistema, espera-se então que a entropia desse sistema aumente, ou seja, a entropia de alguma forma ela vai assegurar com que esse meu estado final aqui ele não vai evoluir de uma forma espontânea ou de uma forma natural para o estado inicial novamente. Tá? Mas como que eu calculo então a variação da entropia do meu estado A para o meu estado B, né? Então, como que eu calculo essa variação de entropia? Porque é um problema complicado. Porque quando nós estudamos a expansão livre, por ser paredes adiabáticas, nós sabemos aqui que a troca de calor ela é igual a zero. E nós vimos ainda pelo experimento de Gay-Lussac-Joule que a variação da minha energia interna com o volume a uma temperatura constante, ela é igual a zero, né? Ou seja, então a variação da minha energia interna no meu sistema, o meu DU, aqui também é igual a zero, né? E mais, como o meu gás ele não fez força nenhuma contra nenhuma parede móvel, não empurrou nenhuma parede móvel, nenhum êmbolo ou algo parecido, o trabalho realizado por esse gás também é igual a zero. Ou seja, na nossa primeira lei da termodinâmica, zerou tudo. Como é que a gente faz então para calcular a variação da entropia desse meu sistema, uma vez que tudo é zero? De novo, a gente faz o uso de processos que a gente considera reversíveis para calcular os processos irreversíveis, ok? Então, se nós imaginarmos que esse meu processo, tá, de expansão livre, ele se dê a um processo com temperatura constante, já que a gente sempre supõe que o meu DU é igual a zero em um gás ideal, e para os gases reais isso é muito próximo de zero, conforme a gente viu no nosso experimento do Gay-Lussac-Joule. A gente pode imaginar então um processo que seja a temperatura constante, ok? Então a gente pode imaginar aí um processo que ocorra a uma temperatura constante. Então, num diagrama PV, se a gente imaginar, por exemplo, um gás ideal, tá? Então, tem aqui um processo isotérmico, ele está a uma pressão P0 e um volume V0, e ele chega a uma pressão PF e um volume VF, que é exatamente o meu estado B, que eu descrevi para vocês. E para esse processo especificamente, aqui, né, para esse processo especificamente, a primeira lei da termodinâmica, que garante a conservação da energia do nosso sistema, ela nos dá que o meu d'Q é igual ao meu trabalho, tá? Então, a gente pode calcular a variação do calor envolvido no processo como sendo a integral de P dV, de V0 até o volume final, ou a integral de menos V dP de P0 até PF. Ok? E essa variação, esse trabalho aqui, a gente já está cansado de calcular ao longo do nosso curso. Nós sabemos, então, que o D', mais especificamente não o D' aqui, né? O meu Q, então ele é dado por, considerando N mols do nosso gás, é um NR temperatura inicial, Ln do volume final dividido pelo volume inicial, ok? Então a minha variação da entropia, em que é dado pela quantidade de calor dividido pela temperatura em que ocorre essa minha troca de calor, né? Então nós temos aí T dividido por T0, é a temperatura constante do meu sistema,
Tá? Então, a variação da minha entropia de SB menos SA é um nRT0 ln de VF sobre V0 dividido por T0. E, portanto, o meu ΔS ele é nR ln de VF sobre V0. Ok? De novo, como VF sobre V0, né, ele é maior do que 1, aí a gente vai ter que o ln de VF sobre V0 ele vai ser positivo e, portanto, né, o nosso ΔS ele vai ser maior do que 0. Ok? Então, o ΔS do nosso sistema. Bom, então esses foram 2 exemplos de como a gente faz para calcular a entropia em processos irreversíveis. Então, o que nós temos que ter em mente é que a gente vai calcular a entropia em processos irreversíveis, considerando sempre que esse meu sistema evolua através de um processo reversível. Por quê? Porque mesmo independente de que seja um processo reversível ou irreversível, a variação da entropia nesses processos vai ser a mesma, já que a minha entropia só depende dos estados inicial e final do nosso sistema. Então, essa é a forma em que a gente faz para quantificar a variação da entropia do nosso sistema. Na próxima aula vamos falar um pouco dos enunciados de Clausius e de Planck, que remete à máquina térmica e aos refrigeradores. E aí a gente vai estar encerrando esse nosso assunto de entropia. Obrigado, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.